paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite, por estarmos aqui reunidos hoje, para buscarmos a presença do Senhor, buscarmos o renovo na presença de Deus, que Deus venha nos fortalecer através dessa live, dessa mensagem, em nome de Jesus, que venhamos tirar proveito deste momento de comunhão, deste momento de oração, na presença do Senhor. Feche seus olhos, vamos entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós agradecemos a Ti, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite de buscar a Tua presença, de buscar o Teu Espírito Santo, de buscar, meu Pai, a direção, meu Pai, que só pode vir de Ti. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar esta live, abençoar a vida dos Teus servos, das Tuas servas, meu Pai, que estamos reunidos em comunhão, em oração no dia de hoje. Nós estamos aqui porque nós amamos a Sua presença. Nós estamos aqui porque reconhecemos que somos dependentes do Senhor e que o Senhor, meu Pai, é a nossa força. E no Senhor também encontramos o refúgio, o Senhor também é para nós o refrigério, meu Pai, da nossa vida. Então, Deus maravilhoso, derrama o Teu poder, a Tua graça, meu Pai, sobre nós, meu Pai, nessa noite. Porque, meu Pai, nós necessitamos, meu Deus, da Tua graça, do Teu amor, do Teu abraço, do envolver do Teu Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha guiar os nossos passos na Tua presença. O Senhor, meu Pai, é o Deus que sonda os nossos corações e sabe como nós entramos nesta live hoje. Então, meu Deus, vem nos restaurando, vem nos moldando, vem nos tratando, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, para que nós venhamos a aprender mais do Senhor, que sejamos moldados, meu Pai, pelas mãos do Senhor, que venhamos ser dirigidos pela Sua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, faz a boa obra na nossa vida, Senhor, meu Deus, que nós venhamos glorificar o Seu nome nessa noite, que venhamos exaltar o Seu nome, engrandecer a Tua presença, pois o Senhor é Deus perfeito, Tu és o Deus fiel, Tu és Deus justo. No Senhor, meu Pai, nós nos deleitamos, nós nos alegramos. No Senhor, meu Pai, nós encontramos, Senhor, forças para continuar, para prosseguir, meu Deus. Tu és tudo na nossa vida, meu Pai. Tu és, meu Pai, a nossa fortaleza. Tu és o nosso braço forte, Senhor, meu Deus. Nós contemplamos a Tua beleza, a Sua glória, a Sua majestade. Nós amamos a Sua presença, Senhor, meu Deus. Nós amamos a Ti, Senhor, meu Deus, mais do que qualquer outra coisa. Que o nome do Senhor seja glorificado, meu Deus, através desta live hoje, Senhor. Em nome de Jesus, neste momento de comunhão, nós queremos, meu Pai, buscar a Sua face com todas as nossas forças. Que venhamos, meu Deus, aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, trata os nossos corações. Direciona os nossos pensamentos, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que venhamos buscar aprender de Ti, ser conduzidos por Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, restaura o nosso ser, renova, meu Deus, as nossas forças. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos nos entregar cada vez mais a Ti, venhamos nos entregar ao Teu querer, venhamos nos entregar à Tua vontade, venhamos nos entregar, meu Pai, aos desejos do Senhor, aos desejos do nosso noivo, do nosso amado, o amado da nossa alma, Senhor. É o Senhor da nossa vida, meu Pai. Nós Te glorificamos e nós Te agradecemos, meu Pai, pois o Senhor é Deus perfeito, o Deus que tem lapidado a cada um de nós, que nós venhamos buscar um viver santo, um viver, meu Pai, agradável diante da Tua presença, um viver, meu Pai, que Te louve, que Te engrandeça, meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos, meu Pai, nos colocar, Senhor, e nos submeter à Sua vontade, meu Pai, nos submeter ao Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um dos nossos irmãos, meu Pai, que estão presentes nessa live, aqueles que ainda vão entrar na live no dia de hoje.
Coloca as tuas mãos, Senhor. Aquele que ouvir esta live, Senhor, também venha absorver, meu Pai, absorver a mensagem, venha absorver as orações, o louvor, em nome de Jesus, meu Pai. Coloca a tua mão, Senhor, venha conduzir, meu Pai, o barco da nossa vida, porque nós sabemos que a nossa vida sem o Senhor e sem a tua presença, ela não tem sentido algum. Sem o Senhor, meu Pai, nós temos medo, temos insegurança. Sem o Senhor, meu Pai, no nosso barco, meu Pai, em todo momento, todas as tempestades que vierem, meu Deus, nós não temos certeza no nosso coração. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, esteja na nossa vida, nós te pedimos, conduza a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Venha nos direcionar, meu Deus. Que nós venhamos buscar e saber que o Senhor, meu Pai, é o Deus fiel, o Deus verdadeiro, é o Deus que não tem nos deixado desamparado, é o Deus, meu Pai, que tem cuidado de nós em todos os momentos, nos momentos onde achamos que estamos desamparados, os momentos que achamos, meu Pai, que nada vai acontecer, meu Pai, na nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado por nós, o Senhor tem direcionado, o Senhor tem falado, Senhor, ao nosso coração. Nós te agradecemos, meu Pai, por ser tão bondoso na nossa vida. E assim, meu Pai, nós agradecemos a sua misericórdia, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de meditar com os irmãos uma palavra que ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 1. Quem encontrar, dá glória a Deus, para a gente poder dar início à leitura da palavra. Amém. Seu André, Renato, glória a Deus. A Leila também, graças a Deus. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom na nossa vida e misericordioso. Só Ele para nos direcionar o que nós devemos fazer, as decisões que nós temos que tomar, porque nós vemos o quanto que nós dependemos do Senhor na nossa vida, o quanto que a nossa vida ela está na mão de Deus, nos mínimos detalhes. Coisas que talvez para o homem seja banal, mas nós sabemos que sem Ele nós não podemos nada. Então que nós venhamos buscar mais e mais a face dele, em nome de Jesus. A Juliana vai estar orando pela palavra. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos em Sua presença mais uma vez em oração. Senhor, nós te bendizemos, te glorificamos por esta oportunidade de sermos mais uma vez alimentados pela verdade das Suas Escrituras. Senhor, que não venha ser, meu Pai, mais uma live, que não venha ser mais um dia, Senhor, mas que nós venhamos, meu Deus, viver a cada dia com constância, com amor, com devoção, que a Tua palavra, a Sua santa semente, venha, Senhor, dar o crescimento necessário em nós. Venha, meu Deus, florescer em nós o fruto agradável para Ti. Nós venhamos Te agradar em todas as coisas. Assim seja, para a honra e glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Irmã Gabi. Boa noite a todos. Glória a Deus. Boa noite, minha irmã. A gente vai dar início à leitura da palavra e ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 1. A senhora conseguiu ouvir? Vou procurar agora. Amém. Jó,
42, a partir do versículo 1. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Deus é bom. A palavra de Deus diz aqui, né? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nos capítulos anteriores, né, a esse, Jó ele questionava, né, diante de Deus. Ele questionava diante de Deus as coisas. Ele achava que ele entendia, que ele compreendia, mas ele no seu diálogo com Deus, no seu entendimento humano, em uma sabedoria humana, ele viu o quanto que ele era pequeno diante da grandeza de Deus. Deus, a paz do Senhor Jesus, minha irmã Paula. A paz, irmão. Deus abençoe. Desculpa. Glória a Deus. Graças a Deus por a senhora ter entrado. Nós começamos a meditar agora no livro de Jó, no capítulo 42. Nós acabamos de ler do versículo 1 até o versículo 6. A senhora conseguiu ouvir? Amém. Obrigada, irmão. Consegui sim. Glória a Deus. Então, a gente vê que em alguns capítulos anterior a esse, a gente vê que Jó, ele, na sua sabedoria humana, ele falava das coisas diante de Deus, né? Só que ele viu que, com o passar do tempo, ele viu, quando Deus começou a questioná-lo, e ele viu que a sabedoria dele era humana, ele era pequeno diante de Deus. Deus questionou ele: você sabe como eu faço isso? Você sabe como eu faço aquilo? Como eu formei? De que forma que eu fiz? E ele viu que ele era pequeno demais para a grandeza de Deus, para o poder de Deus. Diante dos seus familiares, diante dos seus amigos, diante das pessoas que estavam à volta dele naquela cidade, onde as pessoas se, né, reverenciavam a ele, ele era um homem honrado ali, um homem sábio, mas ele viu que ele foi colocado em conflito em toda a situação que ele viveu, em toda aquela situação que Deus permitiu ele passar por aquilo, onde Deus veio a refinar a vida dele, para que ele viesse saber realmente quem é Deus. Ele viesse passar por aquele processo. E aí, aqui ele reconhece tudo isso. Nesses versículos, né, do 1 ao 6, ele reconhece. Ele reconhece que ele errou. Senhor, eu errei porque eu era pequeno demais. Os meus pensamentos são pequenos, os seus pensamentos são mais elevados do que o meu. Eu penso de uma forma, eu acho de um jeito, eu estou agindo pela minha sabedoria, pelo meu entendimento, mas eu sei que o Senhor, seu pensamento vai muito mais além.
A sabedoria do homem ela é limitada. Nós somos limitados. Nós somos limitados. Nós olhamos com os olhos físicos. Mas nós sabemos que a certeza das coisas ela está diante de Deus. Ela está diante de Deus, porque Deus ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Então Jó ele diz aqui no versículo 1, ele diz: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer, em meio a tanta injustiça, em meio a tantas coisas que o homem vê e fala, não, isso está dando errado, tá? Essas coisas, os planos de Deus não podem ser frustrados? Não pode. Não pode ser frustrado porque o homem na terra, sem saber, ele está levando as coisas para o caminho de Deus, para onde Deus quer que vá, que aconteça, sem o homem saber. O mundo ele está caminhando para onde Deus quer, no sentido que Deus quer, e vai cumprir o querer dele, a vontade dele. Talvez você olhando assim, no entendimento humano, não, irmão, mas desse jeito, o mundo ele vai entrar nesse colapso, nesse atrito todo, nessas injustiças, mas a vontade de Deus vai se cumprir. O plano de Deus para o homem vai se cumprir. Vai se cumprir. E o plano dele não pode ser frustrado. E aí ele diz no 3, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Quer dizer, ele queria questionar, falar de coisas que ele não entendia, ele não tinha argumento para aquilo. Porque é algo que estava muito acima do pensamento dele, do que ele sabia, do que ele entendia. Você só iria aprender, conhecer, passando pelo processo e aprendendo de Deus. Todo o processo de Jó, a caminhada de Jó foi isso. Ele passando por aquele processo e ali ele foi aprendendo de Deus. Ele foi entendendo de Deus. Ele falou, eu não entendia. Ele passou a entender. Ele passou a conhecer. Da mesma forma somos eu e você. Quanto mais processados, coisas que nós passarmos na presença de Deus, mais nós iremos aprender dele. E talvez você vai dizer, daquela situação talvez você só ouviu falar que era daquele jeito. Mas passando, você viu que é de outro. Não é daquela forma. E Deus ali vai nos ensinando, vai nos moldando, vai falando ao nosso coração. Ele vai falando ao nosso coração. Ele vai nos dando experiência. E nós precisamos de experiência com Deus para aprender mais dele. Porque sem experiência com Deus, só ouvir falar de Deus, nós não iremos ter uma vida com ele. Nós precisamos viver com ele. Não é só ouvir, é viver, é praticar. É praticar em todo momento. E aí ele diz assim, no versículo 4, tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Aí ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quer dizer, Deus questionou ele ali, ele viu que ele era pequeno demais para as perguntas de Deus, o questionamento de Deus. E conforme ele passou por aquilo, ele falou assim, agora eu consigo ver a Deus. Eu não só escuto a Deus, mas eu vejo. Eu vejo Deus nas coisas, nas atitudes. Eu vejo Deus no raiar do sol. Deus fala comigo em meio às estrelas.
Eu vejo Deus em todas as coisas, ele consegue ouvir Deus e entender a Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. Ter o discernir dessas coisas. Qual é a vontade de Deus para ele, para a vida dele? E ele viu que ele tem que sim se submeter a Deus. Da mesma forma, nós temos que nos submeter a Deus. Para vivermos o que ele quer, a vontade dele, o querer dele para a nossa vida. Nós temos que nos submeter à palavra dele. Só ouvir falar de Deus, não. Buscar a Deus. Buscar intimidade com ele. Se você não falar com ele, se você não se prostrar diante dele, você só vai ouvir os outros falar. Não, porque Deus fez isso, Deus falou, tal situação. E aí Deus falou comigo, eu fui e tomei essa atitude. Eu fui e tomei essa decisão, porque eu senti Deus dessa forma. Você só está ouvindo as pessoas falar do que elas vivem com Deus, do que elas veem Deus fazer. Deus não nos quer como espectadores, mas nós temos que estar dentro desse processo. Deus nos quer vivendo o processo, não vivendo por viver. Eu ouço as coisas que as pessoas falam, de experiência com Deus, mas Ele quer que eu e você venhamos ter a nossa experiência própria, não viver da experiência dos outros, mas cada um tem a sua experiência em particular. E aí diz assim no versículo 5 novamente, fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quer dizer, eu me menosprezo porque eu vi que a sabedoria do homem não vale de nada. O entendimento do homem é pouco diante de Deus. Diante de Deus é pouco. Aquilo que Deus ele quer, o relacionamento que Deus quer ter com o homem vai muito mais além do que uma sabedoria humana, do que uma visão humana, do que um entendimento humano. Vai muito mais além. E aí, ele diz assim no versículo 7: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Deus falou com Elifaz, Deus falou com os outros que chegaram para aconselhar Jó. Deus falou. Mas a forma que Deus fala com eles é de uma forma de pessoas que ou não tinham a intimidade com Deus, a forma que Deus falou com eles, ou eles estavam frios, porque eles não souberam falar. Olha o que Deus ele vem dizendo aqui. Pois você, estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Quer dizer, vocês não souberam o que falar, o que direcionar. Vocês não souberam falar de mim. Não souberam falar de mim, o que eu sou. Vocês não souberam argumentar a forma que eu ajo nas situações, a minha ação nas situações. Vocês não souberam argumentar de mim e falar realmente. Eles falaram do que eles aprenderam ali, de alguém, do que ele ouviu também. Eles não sabiam o que era na vida de Jó. Jó, você está passando por isso, é porque você cometeu alguma coisa, você fez. Alguma coisa você plantou, Jó. Você fez isso, alguma coisa. Mas falar de Deus mesmo, eles não souberam. E Deus questionou isso. Vocês não souberam falar de mim.
Quer dizer, pouca intimidade, muita teoria. Pouca intimidade, muita teoria. Os amigos de Jó. Quer dizer, o que adianta você ouvir, você saber, você... E a igreja, ela vive isso. Você vê isso. Você liga um YouTube aí da vida, você colocar, você vê as pessoas falando, né, de forma bonita, tudo. Mas você deseja sentir o Espírito de Deus na pregação, na oração, no louvor. Mas você olha pessoas com muita teoria e pouco espírito. Pouco espírito. Pouco espírito. E pouca prática na fé. Pouca prática na fé. Então Deus, ele fala que ele se indignou. Ele se indignou porque eles não souberam falar de Deus, a forma de Deus agir, quem ele era. E aí ele fala assim, no finalzinho do 7 mesmo, ele fala: como fez o meu servo Jó. Quer dizer, Jó, ele viveu, passou pelo processo, ele já ouvia de Deus. Só que agora ele fala de Deus. Ele fala de experiência dele. Ele fala: peraí, eu tinha um pensamento disso, mas quando eu falei isso para Deus, qual era o meu pensamento, o meu entendimento, a minha sabedoria, Deus me respondeu. E ali ele foi tendo entendimento. O quanto que ele era pequeno e limitado, assim como nós somos. Quando nós achamos que nós temos que tomar a decisão por nós mesmos, agir pelo nosso querer, sendo que nós conhecemos a Deus. Se Deus está na nossa vida, nós não temos que agir por nós mesmos, pela nossa própria vontade. Existe Deus na nossa vida. Existe Deus na nossa vida onde nós podemos consultar Ele, buscar nele. E Ele não vai ficar calado. E Ele diz no 8: vão agora até meu servo Jó, leve 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos, em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Quer dizer, Deus estava falando para que eles se achegassem a Jó e apresentassem um sacrifício. E Deus falou: o que eu iria fazer, eu não vou fazer contra vocês. O que vocês mereciam pelas coisas que vocês falaram. Coisas que vocês nem entendiam. Vocês nem entendiam. Quer dizer, você vê o processo ali de pessoas que eram para trazer uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra no tom de que Deus gostaria. Mas por que eles não levaram a palavra da forma que Deus gostaria? Não falou do Senhor como deveria? Porque eles não estavam recebendo. Eles não estavam recebendo. Como que eles vão falar de uma coisa que Deus não falou com eles? Como que eles vão passar uma coisa que eles não sentiram de Deus? Não existia uma conexão, porque se existisse, eles saberiam falar. Eles saberiam falar de Deus. O que Deus gostaria. Eles saberiam dar o direcionamento certo da vontade de Deus. Mas pelo contrário, Deus falou: não, vocês vão se achegar a Ele, eu não vou fazer o que vocês merecem, e Jó vai orar por vocês. Quer dizer, aquele que estava no sofrimento, imagina na cabeça deles, quer dizer, aquele que estava no sofrimento vai orar por nós? Aquele que estava lá se coçando com um caco de telha vai orar por nós?
porque eles não tiveram essa experiência. Eles não passaram nesse processo de intimidade. Talvez só ouvindo de Deus, ouvindo dos outros falando de Deus, mas não ouvindo a voz de Deus. Ouvir os outros falar de Deus é uma coisa, ouvir a voz de Deus é outra. O direcionamento de Deus. O que Deus está falando verdadeiramente. Quer dizer, aquele que vai orar é aquele que tem intimidade, é o que Deus estava falando. Quem tem intimidade é quem vai orar por vocês. É quem tem intimidade que vai orar por vocês. Pela vida de vocês. E aí ele está falando: meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. No versículo 9. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Namate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. E eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Glória a Deus. Então a gente vê que Deus ele veio trabalhando na vida de Jó e mostrando que a vida dele de intimidade com Deus trouxe a restauração nas coisas na vida dele. E que Deus não tinha se esquecido dele. É pelos bens materiais, irmão. É por essas coisas, não. É por o homem ver que, mesmo ele perdendo tudo aquilo que é material, muitas das vezes até a sua própria saúde, ele vê que ele está ali reduzido a nada. Reduzido a nada, que a sua vida ela tem que estar em Deus, porque é o sentido dela. O sentido dela é em Deus. Porque nada me adianta eu ter tudo o que o mundo me apresenta sem a presença de Deus. Não vale de nada. É um vazio. Aquilo não vai preencher o coração do homem. Quer dizer, Jó ele experimentou o que é estar ali na cinza e no pó. Jó experimentou o que é a humilhação mesmo. As pessoas olharem para ele com dó da vida de Jó. E depois aqui, no finalzinho do livro de Jó, você vê um homem restaurado pela mão de Deus, experimentado pela mão de Deus, um homem firmado na presença de Deus, um homem com intimidade. Quem era Jó no início do livro, quando nós começamos, e quem é Jó agora? Outra pessoa na presença de Deus. Uma pessoa com intimidade com ele. Não é uma pessoa só que ouve falar de Deus, mas uma pessoa que está conectada com Deus. Uma pessoa que vê Deus. Ela vê o agir de Deus. Ele ouve a voz de Deus. E não fica se alimentando de experiência do outro. E aí Deus ele vem falando, através da palavra dele, que Deus ele multiplicou, ele deu em dobro. Quer dizer, tudo está no controle da mão de Deus. Tudo está no controle da mão de Deus. Nós olhamos, vemos pessoas apegadas tão pouco. E apegado ali, apegado, dando às vezes a sua própria vida por aquilo. E briga.
e apegado, sendo que Deus ele pode tirar aquilo e restaurar a sua vida e transformar, e aquilo não tem valor diante de Deus. Porque quando ele quer fazer algo, ele faz 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. O que ele quer de nós é que nós venhamos ter um coração sim desapegado de tudo. Um coração voltado para ele. Mesmo em meio a tantas situações difíceis, mas um coração voltado para ele. Um coração voltado para ele. Imagina a história de Jó, perdendo a sua casa, perdendo os seus filhos, a sua fonte de renda, perdendo tudo. Você imagina os pensamentos que o inimigo propôs ali para ele. O que não poderia vir, o que não veio à mente dele. Os filhos mortos, sua fonte de renda se acabou, doente, o inimigo olhando e vendo, agora ele vai negar. Ele perdeu o seu gado, agora ele vai negar. Ele perdeu os seus filhos, agora ele vai negar a Deus. Agora ele vai negar a Deus. E assim acontece na nossa vida. Aconteceu tal situação, agora ele nega a Deus. Agora ele abandona a fé, agora ele... Deus falou, vai. Deus falou pro diabo, vai, só não toca na vida dele. Só não toca na vida dele. E ali Jó não abriu mão da presença de Deus. Ele se questionou como homem pequeno, falho, ele questionou, Senhor, mais isso, mais aquilo. Ele questionou, sim, mas ele não abriu mão da presença de Deus por nada. E nesse não abrir mão, os olhos de Jó viram a Deus. Ele compreendeu a Deus. Ele aprendeu de Deus. E viveu em Deus. E aí vai dizer no 12: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. E aí nós vemos aqui, ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, e a segunda de Késia, a terceira de Querem Rapuque, e em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Quer dizer, ele viu o estender, né, do agir, da bênção de Deus sobre ele, sobre a casa dele, sobre os filhos dele. Nós vemos um Jó no início do livro intercedendo pelos seus filhos que festejavam. Intercedia diante de Deus e apresentava diante do Senhor. Senhor, apresento, se caso eles estiverem pecando contra ti. A preocupação de Jó era o pecado. Se os filhos estavam errando diante de Deus. Deus recolheu aqueles filhos. E aí a Bíblia vai dizer que Deus ele entregou 7 filhos e 3 filhas a Jó e restaurou a casa dele. Os bens materiais, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, o que a gente vê através dessa palavra é que, independente da luta que nós vivemos ou passarmos, o processo que nós passarmos,
nós não podemos abrir mão do Senhor por nada na nossa vida. Independente de enfermidade, independente de luta na parte financeira, independente de luta na sua parte familiar ou no seu trabalho, nós não podemos abrir mão de Deus por nada, mas buscar a Deus em todo o tempo. Saber que o nosso entendimento, ele é pequeno diante de Deus. Ele é pequeno. O que Deus ele tem preparado para mim, para você, é muito maior. É muito maior. Os planos de Deus para nós é muito melhor do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Você enxerga o agora. Deus já está enxergando a minha vida e a sua vida lá na frente. Ele quer o melhor para nós. Ele quer nos ver frutificar na presença dele. Ele quer ver a gente evoluir, amadurecer na presença dele. Servos e servas de Deus que tenha realmente intimidade. E não que vai falar o que o outro falou ou falar por falar. Mas falar do que vive diante de Deus, da presença de Deus, da intimidade com Ele. E é isso que Deus deseja de mim, de você. Que nós venhamos se dispor à presença dEle, a buscar a face dEle, buscar forças nele. Talvez você olhe e você fala, Senhor, mas eu não tenho força. Porque a sua força, ela não vem de você, ela vem de Deus. Por você mesmo, você já teria parado. Mas a força vem de Deus. É acreditando e tendo esperança no Senhor, na palavra do Senhor, no cuidado do Senhor, no agir do Senhor. E saber que Ele não nos deixa desamparados em nenhum momento. Em nenhum momento. Muitas das vezes as pessoas vêm falar, você está passando pelo processo, pela situação, a pessoa vem falar. Mas ela vem falar de quê? Ela vem falar de vivência, de experiência, de algo real, vivo, de algo que está aceso, de algo que está aceso diante da presença de Deus? Ou vem falar do que viveu? Vem falar de outras coisas que não vai edificar em nada? Então o que Deus tem para nós é alimento puro, é alimento vivo, é alimento que vai saciar, que vai nutrir. É o que Deus tem preparado para nós. Para que nós venhamos ter intimidade na presença dele. Que nós venhamos conhecê-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa mensagem que Deus ele colocou no meu coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Que Deus ele venha agir no íntimo do nosso coração, para que nós venhamos entregar o nosso melhor a Deus todos os dias da nossa vida. E conseguir enxergar Ele no nosso dia, em tudo. Saber que Ele é um Deus que está perto de nós. Um Deus que tem cuidado de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meu irmão Renato. Eu poderia deixar algo que você trouxe no meu coração aqui bem rapidinho, objetivo? Sim, meu irmão, com certeza. Amém? No momento que o senhor estava pregando aí, falando, né? Que Deus tem colocado ao seu coração sobre o entendimento da palavra, falando sobre a intimidade, né, que Jó adquiriu durante o processo. Deus trouxe ao meu coração lá Jó 1, versículo 1, que diz assim, no momento que Deus falou sobre Jó ali pro inimigo. Por que Jó, Deus falou assim no meu coração aqui agora, por que Jó suportou o processo e Jó não blasfemou? Porque Jó, ele suportou o processo, ele não blasfemou e ele ganhou essa intimidade com Deus através desse processo. Porque havia no coração de Jó, diz assim o versículo 1, ó,
havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por que Jó, mesmo passando por todo esse processo, ele suportou? Porque havia temor no coração dele. A palavra do Senhor aqui no versículo 1 não diz que ele era íntimo, mas diz que havia temor, que ele era íntegro, que ele temia a Deus, que ele se desviava do mal. E isso é o que precisamos buscar também. Para que venhamos ganhar essa intimidade que Jó teve. Por quê? Porque os processos na minha vida e na sua virão. E no meio deles, a gente como homem, a gente vai querer entender, a gente vai querer explicações que de repente naquele momento a gente não vai ter a revelação de Deus. E mais à frente Deus ainda pode sim revelar ao nosso coração o porquê disso ou o porquê daquilo. Através do quê? Do que vamos adquirir em relação ao quê? A essa intimidade a qual Deus colocou no coração do Senhor de estar falando. Que Jó adquiriu. Quer dizer o quê? Ninguém adquire a intimidade sem passar por processo. E ninguém suporta o processo sem temor. Sem se desviar do mal, sem se esforçar, sem ser íntegro diante de Deus, que é sincero diante de Deus. Se você não é sincero diante de Deus, se você não teme a Ele, você não suporta os processos, você morre no meio deles. Os desertos vão ficar sempre na sua frente, as barreiras você não vai ultrapassar elas para ganhar essa intimidade, para adquirir essa intimidade. Porque você vai parar, você não vai prosseguir. E porque você vai querer explicação, e tem coisa que você não vai ser revelada para você, daí você fala, eu não vou parar, eu não estou entendendo o que está acontecendo. A luta vai te parar. Mas quando você teme a Deus, você entende que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle da situação, independente de qual seja. E é isso que Deus trouxe de estar falando ao meu coração. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão. Só vem para acrescentar, né? Na presença de Deus, né? A gente vê que mas Jó já não era um homem justo, né? Como o irmão falou, já não era um homem que temia a Deus, né? Não existia um homem como ele, né? Naquele lugar. Sim, é verdade. Só que existia algo a mais, né? Que é buscar essa intimidade. Jó precisava passar por aquilo para ter a intimidade com Deus. Era necessário. Deus viu que era necessário, né? Aquela ganância do diabo, né, de querer tocar na vida de Jó, a gente vê que aquilo também estava no plano de Deus. E aí volta aquilo que eu estava falando no início. Sem saber, Jó estava cumprindo, o diabo estava cumprindo a vontade de Deus, sem saber. E aí Jó ali foi processado naquela situação, mas ele conheceu a Deus, os olhos dele viram a Deus. Então o inimigo que imaginava que Jó fosse blasfemar quando a sua casa foi derribada, quando seus filhos morreram, quando o seu gado morreu, quando a sua mulher se irou, né, ficou louca. O inimigo imaginava que Jó fosse blasfemar, fosse abandonar o caminho do Senhor ou fosse abandonar o Senhor. E aí nós olhamos assim que hoje se abandona-se o Senhor por menos que isso. Menos que isso, abandona-se a Deus. Nós vemos situações que são absurdas, né? Mas que o que Deus quer de nós é que venhamos permanecer firmes diante de qualquer adversidade. E algo que eu venho dizendo, eu volto a repetir, que está passando por luta, está passando por dificuldade, esteja unido ao corpo, né? Esteja unido ao corpo de Cristo para que a chama esteja cada vez mais acesa, né? Porque
sim, nós estamos aqui, nós não estamos diante de irmãos que apenas ouve falar, mas que tem experiência com Deus, que já tem uma vivência, que tem uma bagagem diante da presença de Deus. Então tem algo sim para passar da presença de Deus. Então é isso que Deus ele vem falar ao nosso coração no dia de hoje, em nome de Jesus, para que essa chama no nosso coração se mantenha acesa cada vez mais. Gostaria de saber quais os irmãos que vão estar orando e intercedendo. A Juliana vai orar? Vou interceder. Vai? Intercedendo. Amém. Seu André, Dona Cíntia, vai ficar na intercessão também. Amém. Dona Leila. Obrigada. Amém. A Dona Paula. Obrigada, irmão. Vou acompanhar também daqui. Amém. Glória a Deus. Meu irmão Renato. Vou orar, irmão. Amém. Dona Gabi. Minha irmã Gabi. Tá me ouvindo, minha irmã? Amém. Glória a Deus. Espero que sim, que esteja me ouvindo, em nome de Jesus. Gostaria que o meu irmão Renato iniciasse a oração, depois o meu irmão André também. E eu finalizo a oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, diante da tua presença, primeiramente, Senhor, agradecemos ao Senhor por esta palavra, a qual o Senhor nos concedeu esta noite através da vida do teu servo, por ter falado a cada coração, porque cremos, meu Pai, que a cada coração, meu Pai, recebeu, meu Deus, o alimento a qual necessitava neste momento. Porque o Senhor é o Deus que conhece a cada um de nós. O Senhor sabe, meu Pai, e conhece desde o momento, meu Pai, que o Senhor nos permitiu levantar esta manhã, abrir os olhos. Sabe como que foi, meu Pai, o nosso dia, o dia desse meu irmão, dessa minha irmã. E eu apresento diante do Senhor, meu Pai, cada uma dessas vidas. Cada uma dessas famílias, dos seus familiares, entes queridos, os de perto, os de longe. Meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha derramar da tua presença, do teu Espírito, de uma forma poderosa, gloriosa. Que venhamos sim, meu Pai, ter, meu Pai, temor ao nosso coração. Que venhamos sim, meu Pai, ser íntegros, meu Pai, diante do Senhor. Que venhamos sim, Senhor, como teu servo Jó, se desviar do mal. Meu Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, nos dar discernimento de espírito. Que o Senhor venha nos capacitar cada dia, assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Meu Pai, que as nossas forças, meu Pai, se renovem, meu Pai. Que os nossos pensamentos, meu Pai, se renovem em Ti, na Tua palavra. Que venhamos ser renovados pelo Senhor a cada dia, trabalhados pelo Senhor, aperfeiçoados por Ti, como a Tua palavra nos diz. Que venhamos sim, meu Pai, a cada dia, Senhor, adquirir as características do Senhor, meu Pai, em cada um de nós. Que seja arrancado algo nosso, para que seja colocado algo do Senhor. Que a nossa natureza, meu Pai, não venha prevalecer, sim, meu Pai, o nosso espírito, para que venhamos ser guiados pelo Teu Espírito, meu Pai, pela Tua direção, guiados pelo Senhor. Para que possamos sim, meu Pai, suportar os processos a qual o Senhor nos permitir, suportar as adversidades, as lutas, meu Pai, enfrentar as guerras, as barreiras, meu Pai, que venhamos ultrapassar cada uma delas,
mas que venhamos sim também aprender como teu servo Jó, que venhamos sim, meu Pai, ser mais íntimos do Senhor a cada dia, que venhamos estar com os ouvidos sensíveis à tua voz, que venhamos entender quando o Senhor falar conosco, meu Pai, que os nossos pensamentos, meu Pai, sejam os pensamentos do Senhor, que venhamos caminhar nessa terra, meu Pai, para glorificar o teu nome, que onde o Senhor nos enviar, que onde o Senhor nos permitir colocar a planta dos pés, as palmas das mãos, que seja para te glorificar, que venhamos ser boas testemunhas do Senhor, que venhamos ter sede no nosso coração em buscar a tua face, o teu reino, a tua justiça, que venhamos, meu Pai, ter sede no nosso coração e meditar na tua palavra. Meu Pai, que quando esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, abrir a tua palavra, meu Pai, que o Senhor venha falar no íntimo, no secreto, que o Senhor venha revelar, meu Pai, aquilo ao qual esse meu irmão, essa minha irmã necessita. Traga, meu Pai, o alimento necessário a cada um deles, porque o Senhor sabe o que eles necessitam, meu Deus. Meu Pai, se algum dos meus irmãos ou familiares deles estiverem enfermos, com dores, meu Pai, muitas das vezes, meu Pai, a enfermidade é na alma. Meu Pai, pessoas que se tiverem alguém triste, abatido, angustiado. Meu Pai, que o Senhor venha entrar com a tua provisão. Vá de encontro, derrama do teu Espírito. O Senhor é o Deus firme, vivo, forte e poderoso. Toca, meu Pai, em cada um deles, do alto da cabeça até a ponta dos pés. Restaura, meu Pai, a saúde se for preciso. Transforma, meu Pai, o interior, o coração, o íntimo, o secreto. Transforma, meu Pai, a estrutura, mexe na estrutura, meu Pai, se for preciso, mas seja conosco. Que o Senhor venha nos forjar. Que venhamos ser nossos passos sejam firmados em Ti, na Tua palavra. Coloca a sede no nosso coração em orarmos mais, meu Pai, em buscarmos mais ao Senhor. Meu Pai, eu glorifico o Teu nome, Senhor, que é santo, por cada uma dessas vidas. Eu glorifico o Teu nome por essa oportunidade. Eu glorifico o Teu nome por esse dia que o Senhor nos concedeu. Eu glorifico o Teu nome pelo alimento que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Eu glorifico o Teu nome pelas vestes que o Senhor tem permitido a cada um aqui ter. Eu glorifico o Teu nome, meu Pai, pela saúde, pelo ar que respiramos. Eu glorifico o Teu nome por não depender de aparelhos para respirar, meu Pai, e sim só do Senhor. Eu glorifico o Teu nome por ouvir, por enxergar, meu Pai, por falar, por andar, por ter os movimentos, não só os meus, mas cada um desse meu irmão, cada um dessa minha irmã, os seus familiares, os nossos familiares, porque o Senhor tem cuidado de cada um deles. Meu Pai, conceda o desejo do coração desse meu irmão, dessa minha irmã, seja com eles, meu Pai, em tudo que forem fazer. Guarda, meu Pai, cada um deles, assim como a Tua palavra diz, meu Pai. Que venhamos ser, meu Pai, guardados pelo Senhor. O Senhor é a nossa proteção, é a nossa paz, a nossa alegria. A Tua palavra nos diz que temos que nos alegrar no Senhor, Pai. Que a nossa alegria seja o Senhor, a Tua presença. Ô Espírito Santo, Espírito da verdade, revela, meu Pai, se for preciso, revela algo que está em oculto, que precisamos saber. Que o Senhor seja conosco, meu Pai. Que tudo que formos fazer, que o Senhor vá conosco. Se o Senhor não for, meu Pai, não nos deixe ir. Porque sem o Senhor não somos nada. O Senhor é a nossa força, meu Pai. É o Senhor que traz o vigor necessário a cada dia. É o Senhor que traz a paz ao nosso coração, aos nossos pensamentos. Toca no pensamento desse meu irmão, nos pensamentos, meu Pai, no secreto, no íntimo. Seja com eles. Arranca, meu Pai, se porventura existe algo, meu Pai, alguma barreira, algum pensamento contrário, alguma força negativa, arranca toda a opressão, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora tudo que se levanta contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que se levanta para causar dor, tristeza, mágoa, angústia, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, que seja arrancado agora, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar a Tua presença, que venhamos transbordar, ser cheios de Ti, do Teu Espírito, aleluia. Poderoso e santo é o Senhor, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Jesus, que é santo. É o que eu te peço, meu Deus, nesta noite. E desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, e eu passo a oração para o Teu servo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito é o Seu nome, meu Deus. Santo é o Senhor, meu Pai. Faz planos e neles, meu Pai,
está o bem, porque tudo que o Senhor faz é bom, Senhor. Até às vezes dos momentos de dores do homem, do tratar com o homem, quando achamos que o Senhor está nos punindo, nos castigando, o Senhor não está nos trazendo para perto, está nos aproximando do Senhor, querendo nos dar intimidade, querendo nos fazer conhecer o Senhor e a sua perfeição. Aleluia, Senhor. Louvado é o nosso Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Santo e bendito é o Senhor, meu Pai, que nessa noite foi glorificado através da Tua palavra. A Tua palavra que diz quem é o homem, meu Pai, que pode contender com o Senhor e entender os seus caminhos. O Senhor faz o seu caminho na tempestade e na tormenta. Qual é o homem que entende que no sofrimento isso traz para ele um peso de glória, traz para ele intimidade, traz para ele o conhecer ao Senhor, um Deus zeloso que guarda nos momentos mais difíceis. Ah, o homem, Senhor, quando o momento aperta, quando o calo aperta, quando vem os dias maus, ele se desespera. E aquele que prega já não sabe mais o que fazer, e aquele que ora já tem medo do futuro. Ah, meu Pai, mas aqueles que são cheios do Teu Espírito esperam no Senhor e renova suas forças em meio às tempestades, voam além das nuvens tenebrosas, porque sabe que o Senhor está nos céus, acima de tudo e de todos. Os Seus planos não podem ser frustrados. Ah, meu Pai, feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é aquele, meu Pai, que não anda no conselho do ímpio, não se detém nos conselhos dos pecadores, não segue nenhum, meu Pai, dos seus conselhos e não se assenta na roda dos zombadores. Feliz é o homem, meu Pai, que teme e ama o Senhor. Feliz é o homem que segue os seus conselhos e aprende com aqueles que serviram ao Senhor o modo de agir, de pensar, de esperar. Quantos são os momentos de luta, Senhor? Quantos são os momentos de tristeza, os momentos de dor, aonde somos oprimidos, afligidos, aonde o mal tenta, meu Pai, a todo tempo conquistar a nossa alma, mas em todo tempo bendiremos o Senhor. Em todo tempo esperaremos no Senhor, que é a nossa resposta. O Senhor, meu Pai, é a torre forte que nos dias de tempestades nos agarramos como nossa grande esperança. O mundo vem, meu Pai, tentando nos levar nessa enchente do pecado, dos problemas, mas nos agarramos ao Senhor e à esperança da Tua palavra. Nos agarramos na esperança que o Senhor é um Deus zeloso, um Pai que cuida, que sabe como tratar os seus filhos, e até mesmo quando o açoita, é para o bem, é porque nos ama. O Senhor é maravilhoso, Senhor. E nessa noite bendizemos o Senhor, não pelos bens que são restituídos, não pelas coisas materiais ou que tem nos dado em dobro, não. Te louvamos, Senhor, porque aprendemos o que é mais precioso, é conhecer o Senhor, é ter a Tua presença, é em meio às lutas não negar, meu Pai, o Senhor como único e suficiente Salvador. E tendo o Senhor, meu Pai, todas as coisas são, meu Pai, esterco. Tendo a Tua presença, nada mais nos importa, estamos felizes, porque sabemos o Deus que cuida de nós. O Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é a nossa resposta. Num dia da angústia, clamamos ao nosso Deus que é vivo e poderoso, e Ele nos responde do seu alto céus, do seu trono de glória, e sabemos que a resposta vem sim, porque o véu foi rasgado. Ninguém mais, meu Pai, precisa levar a nossa oração até o Senhor, porque o Senhor Jesus rasgou este véu, e nós temos livre acesso a chegar ao Senhor com temor e tremor, e clamamos ao Senhor. E sabemos que o Senhor nos ouve. O Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é Deus piedoso. O Senhor é Deus bondoso, que tem derramado suas misericórdias todos os dias. Tem esperado, meu Pai, para nos salvar,
tem esperado, tem nos dado tempo para que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, tem nos dado tempo para buscarmos um encontro com o Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, proporciona, Senhor, um encontro, assim como o servo Jó teve com o Senhor, e o Senhor mostrou como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor fez todas as coisas de uma forma perfeita, mas também como o Senhor é humilde, que explica para o homem quem é o Senhor. O Senhor não deve explicação a ninguém, não devia a Jó, não devia a Moisés, não devia a Abraão, não devia a nenhum homem, mas o Senhor é tão humilde que fala ao nosso coração, nos mostra o teu caminho, nos mostra o caminho da redenção, do arrependimento. O Senhor é maravilhoso. Que nessa noite, meu Pai, esse irmão e essa irmã que vai ver, que está na live, ele venha ter um encontro com o Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha os batizar, venha os fortalecer nos tempos de luta, nos tempos de dificuldade, de angústia. Venha revesti-los, meu Pai, com o teu poder e com a tua armadura, para lutarmos contra as hostas do mal, contra as tentações, contra o pecado. Vem nessa noite, eu te peço, Santo Espírito, derramar sobre o nosso coração o entendimento do trabalhar do nosso Deus, e que nós não precisamos temer, e sim buscar a face do nosso Senhor, que é adorado, que é santíssimo. Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, que nós venhamos ter aprendido nessa noite, que precioso é conhecer o Senhor, precioso é temer o Senhor, precioso é estar na presença do Senhor, ainda que as doenças, meu Pai, sobrevenham sobre nossa vida, ainda que os problemas, meu Pai, tentem nos afundar, ainda que as aflições deste mundo tentem nos oprimir, feliz é o homem que está na presença do Senhor, que não abandona a sua fé. E nós viemos ter aprendido que o Senhor tem um propósito para nós, e não é terreno, e sim celeste. Um propósito, como o teu servo falou, que é bem maior do que o nosso, é bem maior do que os nossos olhos conseguem ver. É um propósito onde um dia não choraremos mais, um dia, meu Pai, não prantearemos mais, um dia não sentiremos mais dores, um dia não sentiremos mais fome, um dia não teremos desejos carnais. O seu propósito é muito além das coisas passageiras e destrutíveis, abaláveis dessa terra. O seu propósito é inabalável, é o reino dos céus, é a morada celeste, e feliz é o homem que anseia por ela, feliz é o homem que deseja viver os teus planos, que espera a promessa do Senhor. Ele se renova na esperança que o Senhor um dia irá buscá-lo, e não se renova na promessa de riquezas mundanas materiais, mas espera a sua maior riqueza, que é estar com o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o que guarda a sua vida, o que tem preservado em segurança em tempos difíceis, numa terra contaminada já no maligno. O Senhor tem nos guardado, nos separado, como, meu Pai, ovelhas do teu aprisco. Esse sim, meu Pai, é um plano aonde o homem carnal não consegue entender, aonde os olhos carnais e naturais não conseguem ver. Oh, meu Pai, abre os olhos da tua igreja, para que ela consiga ter aspiração, Senhor, dos planos do Senhor que são perfeitos, dos planos do Senhor que são inabaláveis, indestrutíveis, que não são passageiros, mas são eternos. Oh, aleluia, Senhor, bendito é o seu nome nesta noite. Que a graça do Senhor seja derramada sobre cada lar. Que a presença do Senhor, meu Pai, venha envolvê-los de forma, meu Pai, que venha avivar, acender, meu Pai, esse servo e essa serva do Senhor, encher a candeia deles com o teu Espírito Santo, para que as lamparinas estejam acesas até o dia da vinda do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu imploro ao Senhor, meu Pai, por essas vidas que entraram nessa live, pelos seus
seus corações, os seus pedidos, os seus anseios. Coloco diante do altar do Senhor, meu Pai, a oração, o clamor desta igreja, o pedido, a intercessão dos meus irmãos. Coloco diante do teu altar, porque se tem alguém que pode fazer algo, esse alguém é Jesus Cristo, aquele que está sobre todos, que reina, que despojou principados e potestades, e no teu nome há poder para curar, Senhor, no teu nome há poder para libertar, no teu nome há poder para restaurar, para transformar e para batizar, para converter, meu Pai, os caminhos, meu Pai, do homem e da mulher, que anda segundo as suas vontades, os seus desejos. Eu oro, meu Pai, neste momento, pelos pedidos de oração, pelos clamores, meu Pai, pelos pedidos de oração no WhatsApp, pelas famílias, os nomes que são colocados na agenda, Senhor. Eu intercedo por cada vida, e que essas vidas venham ter oportunidade, como Jó teve, de ter um encontro com o Senhor, de ter um momento onde vão aprender e saber os planos do Senhor, ver as grandezas e a humildade de um Deus soberano e poderoso e único como o Senhor é, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, se tem alguém no nosso meio enfermo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, se for a graça do Senhor, o tempo e a sua vontade, que nessa noite venha haver a cura. Se tem alguém passando por ansiedade, depressão, alguma doença espiritual, oh meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha haver a libertação da mente, que venha haver a libertação, meu Pai, dessa pessoa das cadeias, dos vícios, em nome do Senhor Jesus, que pelo nome do Senhor Jesus pessoas venham ser saradas, transformadas, famílias restauradas para a glória do seu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias têm se renovado e durado para sempre, porque o Senhor é Deus maravilhoso e poderoso, e em ti confiamos e em ti levamos as nossas orações, as nossas petições, e colocamos diante do seu altar, meu Pai, o clamor do teu povo, da igreja. Pedimos ao Senhor, Pai, que o principal de tudo, que todos nós venhamos ter uma vida com o Senhor, uma vida onde vamos conhecer a sua vontade, ouvir a sua voz, ter o respeito, o temor pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, louvado é o Senhor pela palavra que o Senhor tem nos dado, pela boa semente que tem plantado em nossos corações, que não tem nos deixado enganado, mas tem nos desperto em tempo oportuno, em tempo ainda que se pode achar o Senhor, em tempo ainda que podemos buscar a presença do Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor, o Senhor é bendito. Nós te amamos e te adoramos, te veneramos, meu Pai, porque só o Senhor é Deus das nossas vidas. O nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Libertador é o Senhor Jesus Cristo. A ti, meu Pai, nos prostramos e nos rendemos, e a ti, meu Pai, esperamos confiantemente. Essa esperança que ainda mantém aceso a chama, Senhor, no nosso coração. Pela fé cremos que um dia estaremos com o Senhor na glória, contemplando a tua face e bendizendo: bendito é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias e aleluias, Senhor. Eu entrego este momento de oração, essa oportunidade, Senhor. Agradeço pelo teu Espírito, por falar na boca dos teus servos, e passo essa oração para o meu irmão Josiel, em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor, nosso Deus e Pai, em concordância com os teus servos em oração nessa noite, nós glorificamos a Ti, nós louvamos ao Senhor, meu Pai, bendizemos o Teu santo nome no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor, pois o Senhor é verdadeiro, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus, meu Pai, insondável sobre as nossas vidas. Nós glorificamos a Ti, meu Pai, pelos Seus feitos sobre nós. Tu és, meu Pai, a nossa força e o nosso refrigério. Glórias e glórias e glórias nós te damos, Senhor, pois Tu és tremendo sobre nós.
Tu és, meu Pai, a força que nós necessitamos, meu Deus, todos os dias. O Senhor é o Deus que nos leva, meu Pai, cada vez mais íntimo de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos louvar o Senhor em todo o tempo, meu Pai. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às debilidades, só o Senhor é Deus sobre nós. O Deus que zela pelo Teu povo. Meu Deus, eu oro para que o Senhor dê força para a Tua igreja. O Senhor dê força para os Teus filhos, os Teus servos. Independente, meu Pai, se a luta é no meio, Senhor, da parte financeira, ou talvez na saúde, ou talvez no meio da sua família, no casamento. Ó Deus maravilhoso, toca com Teu poder, meu Pai. Na vida dos filhos, toca, meu Pai, no casamento, toca no trabalho, toca, Senhor, na vida financeira do Teu povo, mas principalmente, meu Pai, na vida espiritual. Que esse temor esteja, meu Pai, no coração dos Teus servos e das Tuas servas. Meu Pai, em nome de Jesus, que essa intimidade, meu Pai, no meio da adversidade, no meio, meu Deus, da luta, Senhor, meu Deus, esteja vivo no coração do Teu povo, meu Pai, no meio da Tua igreja, para que eles venham viver, meu Pai, constantemente diante da Tua presença, para que eles possam contemplar a Tua face, para que eles possam contemplar, meu Pai, o braço do Senhor, a ajuda do Senhor, o consolo, meu Deus, do Senhor, meu Pai, sobre a vida deles. E saber, meu Pai, que eles têm um Pai diante de Ti, meu Pai. Eles têm, meu Deus, um Deus que é consolador, um Deus que é cuidador, meu Pai. Que eles não estão só diante da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós Te pedimos, meu Deus, Te agradecemos, para a honra e para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço, sim, por Deus ter nos dado essa oportunidade, né, de estar reunido nessa noite. Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Abençoe, dê força, dê ânimo, né, para que nós venhamos vencer as batalhas, em nome do Senhor Jesus. Amém?